Olá galera, aqui é o Conde, bem-vindos aqui ao canal a mais um vídeo. Dizem que de gênio e louco todo mundo tem um pouco. Acabo concordando com a segunda parte. Segundo o OMS, baseado no dicionário do psiquiatra e dos psicanalistas, que é um manual de diagnóstico e a estatística de transtornos mentais de 1952, até este ano eram enumerados 152 tipos de transtornos mentais e hoje em dia atualizado 365 tipos. Os cientistas e profissionais da área revêem esse número antes de classificar alguém como louco. E muitos desses transtornos não tornam a pessoa mais violenta. Enquanto a ciência procura um porquê e uma solução para esta causa. Conheça aqui 9 casos de transtornos mentais com sintomas bizarros. Número 1. Não é necessário presenciar um apocalipse zumbi para trombar algum morto-vivo por aí. Pois existem pessoas com esta síndrome rara. As vítimas deste transtorno acreditam já terem morrido. Fazem elas acreditarem que estão em processo de decomposição ou simplesmente que elas não existem. O primeiro caso se deu em 1880, registrado pelo neurologista Jules Coulthard. Por isso o nome Síndrome de Coulthard. Número 2. Síndrome de Capgras. Você já sentiu que não conhece mais aquele amigo? Oh, ele mudou, ele mudou, ele mudou. Continua mudando sempre. Isso aí não é um problema. Problema é esse daqui, essa síndrome de Capgras. Bom, quem sofre dessa síndrome apresenta a crença ilusória entre familiares ou que algum próximo conhecido, seja um cônjuge, amigos e colegas de trabalho, eles acreditam que a pessoa foi substituído por um impostor. Vê só. Melhor falando, a pessoa que tem esta síndrome tem um sintoma parecido com o delírio de Cotard, onde a parte do cérebro responsável pelo reconhecimento de face e semelhanças é afetada e se desliga. E a pessoa acredita que a face avistada não pertence à pessoa correta, como se alguém roubasse a face da pessoa real. Número 3. Síndrome de megalomania. A megalomania, você vai entender que existem muitas pessoas ao nosso redor que têm essa síndrome. E muitas vezes essas pessoas precisam realmente de tratamento. Eu já tive o desprazer de trabalhar com várias delas quando eu estava na minha cidade em Pernambuco. Não citarei nomes, mas que trabalhei e foi muito chato. Vamos ter, por exemplo, Alexandre o Grande. Ele era um pouco menor do que se imagina. Grande mesmo era só o nome. Mas na realidade o rei da Macedônia foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Este título lhe subiu à cabeça, ele passou a ter ilusões que era o mais poderoso do mundo, imortal, onipotente e de uma autoestima exagerada. Neste caso, ele apresentava sinais de megalomania. Este transtorno foi tirado do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. É porque é tipo como comportamento informal narcisista. Sabe aquela pessoa que diz que é a melhor, que é mais bonita, que é tudo, e que humilham pessoas ao seu redor só para se sentir superiores, porque elas se acham superiores e todo mundo ao redor é inferior. Conhece alguém assim, né? Quem sofre desse transtorno apresenta a preocupação obsessiva de como os outros o veem, com aspectos que influenciam a sua imagem. Número 4. Cleptomania. As pessoas que sofrem de transtorno de cleptomania são caracterizados pela incapacidade de resistir ao impulso de roubar objetos. Um caso bastante conhecido, uma das melhores atrizes de nome e renome de Hollywood, a Winona Ryder. Em 2001, ela foi pega roubando em uma loja $5.000 em roupas. Parece até uma desculpa, né? Para uma pessoa que tem dinheiro, para escapar assim das punições das leis americana. Mas os cleptomaníacos sentem prazer em pegar objetos sem pagar, mesmo que eles não vá usar o objeto, mesmo sendo barato ou caro. E depois eles se sentem culpados e deprimidos por roubar. Número 5. Hipocondria.
Nossa, seu coração está batendo muito forte. Eu acho que isso é problema de nervos e de pressão. Eu vou te dar um remédio, tem uma coisa muito boa para isso. Nossa, eu estou tremendo, eu acho que eu estou com problema de nervo. Eu acho que eu vou comprar uma receita médica e vou tomar um remédio para nervo e para pressão, que eu acho que eu sofro disso. São pessoas que são caracterizadas pelo medo crônico de ter alguma doença séria, terminal. Um temor que geralmente começa pequeno por conta da má interpretação de nosso corpo. Pessoas com esse diagnóstico, mesmo que o médico faça exames, examine a pessoa, mostre a ela que ela não tem nada, sempre na mente dela vai prevalecer que ela não está bem e o médico está errado. Elas passam a tomar remédios por conta própria, como se realmente tivesse doente, e vivem com a obsessão da insegurança intensa. Número 6. Síndrome de Munchausen. Já a síndrome de Munchausen, enquanto os hipocondríacos veem doenças que não têm, os de Munchausen criam doenças que não existem, simplesmente para despertar a empatia e receber cuidados médicos. Quem sofre desta síndrome simula ou causa até os sintomas. Quero deixar bem claro que às vezes a vítima não é a própria pessoa, a vítima dela mesma. Ela inclui uma terceira pessoa, como foi o caso de uma menina nos Estados Unidos que matou a própria mãe com o namorado. Nisso porque a mãe sofria dessa síndrome e achava que a filha era doente, então dava remédio controlado desde que a menina nasceu. Certo dia, a menina não tomou os remédios, estava sã, sem estar dopada, arquitetou com o namorado e assassinou a própria mãe e escreveu com o sangue dela: "Agora eu estou livre". Número 7. Autismo seletivo. Uma explicação lógica para este tipo de transtorno, que desencadeia ainda na infância e se arrasta até a fase adulta, resulta de relações conflituosas entre pais e filhos. Eu creio que eu mesmo tenho esse tipo de problema. Por exemplo, se eu estiver na rua, no metrô, no ônibus, em alguma balada, ou até mesmo em algum ambiente que tem amigos e familiares, e neste meio tem pessoas desconhecidas, eu mesmo saio daquele local, senão fico claro na minha ali no meu canto, sozinho, meio que, mas não me envolvo. Isso não é ser antissocial. Por quê? Vamos supor que uma mina olhe pra mim, ela fica me olhando, eu fico vermelho e tal, e acabo não correspondendo àquele olhar, e meio que fechando a cara, e não sabendo lidar com a situação, eu saio. Mas se for uma mina que eu já conheço, eu já chego perto, converso, me abro, a pessoa, pensei que ele era chato, que ele era estranho, mas ele é tão bacana, por que não quer falar comigo? Às vezes não é a pessoa, às vezes é a gente que tem esse problema de timidez. É como fosse, vou dizer que fosse uma timidez bem aguda, porque seu cérebro não sabe agir ou reagir nessas situações. A minha primeira namorada foi ela que me pediu em namoro, porque até então eu não tinha esse tipo de conversa com os meus pais, porque eu tive aquela educação antiga de cumprir ordens, andar sempre na linha caso era castigo, e eu tinha que ter um respeito extremo pelos meus pais. Até hoje, eu com 33 anos, quando meus pais estão em casa, que eles recebem visita, eu nunca passo no meio daquela sala. Eu arrudeio a casa e saio por ali, e muitas vezes quando a visita é na sala, eu nem saio do quarto. Você acredita nisso? Número 8. Tricotilomania. Esta síndrome é um pouco séria. Vale também para alguns casos, não vale para alguns casos, porque eu ia citar aqueles casos das pessoas que se cortam, mas isso aí já é outro tipo de transtorno. Tricotilomania é o transtorno que faz as pessoas arrancar seu próprio cabelo, de fio por fio, e faz com que arrancar o seu próprio fio de cabelo, fio por fio, se torne uma compulsão, o que acaba levando à perda significativa do couro cabeludo. Esse transtorno é sério, gente. Enquanto puxar o cabelo é prazeroso, resistir o hábito de não puxar mais pode causar uma alta tensão. E pode também estar relacionado à síndrome da tricofagia, que é o contrário, a ingestão de cabelo. Essas pessoas podem apresentar quadros de ansiedade, mudanças de humor
e transtornos obsessivos compulsivos, conhecido como TOC. E o último, número 9, piromania. A piromania vem do grego pir, que significa fogo. Quem sofre desse transtorno não consegue conter a vontade de provocar incêndios, acredita? Os piromaníacos, eles sentem fascínio pelas chamas e atear fogo e testemunhar o acontecimento e as consequências que está causando tocando fogo nas coisas. É um motivo de prazer para eles, gratificação e alívio. Tem gente que gosta de fazer isso na floresta amazônica, né? Aqui no Brasil. E pra gente que curte metal, a gente conhece um personagem muito conhecido, bastante reconhecido quando é tocar fogo em coisas, que é o Varg Vikernes, que ateou fogo em mais de uma dezena de igrejas na Noruega no início dos anos 90 do século passado. Mas uma das explicações que tem para essas pessoas que sofrem dessa síndrome é que essas pessoas têm problemas com álcool e drogas. E muitas vezes a dificuldade de ser aceito pelas pessoas. E isso é uma forma de chamar a atenção delas. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo aqui do canal. Disso você não sabia.